Temos aqui o livro Chico Xavier, o Amigo dos Animais. Um livro maravilhoso, escrito pelo Carlos Bacelli, que eu recomendo a todos vocês que leiam. Hoje eu vou estudar com vocês a história da Aninha, gente. Tá? A Aninha é uma gatinha. Uma história linda e inspiradora da Aninha, para que a gente possa aprender. Então prestem bem atenção. O amor do Chico pelos animais só é comparável ao de Francisco de Assis pela natureza. Para nós, os dois sempre se identificaram no respeito e na veneração com a obra divina. Chico nos contou a história de Aninha, uma gata de estimação com a qual ele tinha o hábito de conversar. E ela lhe respondia com acenos, movimentando a patinha peluda. Então Chico contou para o Bacelli a história da Aninha, uma gatinha que o Chico teve, que ele vivia conversando com ela, e ela respondia, né, com a patinha. Oravam juntos, e ela se deitava a seus pés, quando ele psicografava em casa. Então imagina, quando o Chico, já aposentado, o Chico, né, psicografando em casa, então a Aninha ficava nos pezinhos dele. Ah, gente, isso é muito emocionante, né? Eu falo, né, eu tenho uma cachorrinha, Sheik, que está aqui do meu lado, quantas vezes medita comigo, eu nunca, antes de gravar as pílulas, eu sempre beijo tudo quanto é cachorro que está perto de mim para me inspirar. Então, assim, só quem não entende. Eu falei isso hoje cedo, sustento. Eu lamento ainda por quem não entende a importância dos animais na nossa vida. Lamento profundamente quem não entende, mas tenho esperança que em breve cada um entenda. Olha só o que é que vai acontecer. Um dia a Aninha comeu uma lagartixa e se envenenou. O Chico internou-a na clínica veterinária de um amigo. Bem, eu estava almoçando quando eu ouvi uma voz, meu filho, Chico, ela está partindo. Pedi licença, interrompi o almoço e fui para a clínica. Quando eu cheguei lá, parecia que ela estava só me esperando. Assim que ela me viu, revirou os olhinhos e partiu. Ah, eu me ajoelhei perto dela, de encontro ao peito, e chorei. Uma amiga de tantos anos. Saí de lá amparado e tive que orar para sair daquele estado. Olha, meu filho, eu não vou sentir uma dor maior quando eu perder um parente. Gente, presta atenção nessa fala do Chico. Eu não estou falando de qualquer ser humano. Eu estou falando do maior médium da história humana que se tem notícia depois de Jesus. Prestem atenção. Estou falando de um apóstolo que deu testemunho da vida dele, entendeu? Nos seus 92 anos de existência. Esse homem gigante que conversava com Jesus, que tinha contato com Maria Santíssima diretamente. Esse homem que conversou com o espírito da mãe morta, com o espírito da dona Cidália, que foi a sua segunda mãe, ele disse que nenhum parente a dor equivaleria à perda do gatinho. Será que o Chico estava exagerando? Ou será que ele sentiu e ele entendeu que existe uma relação com os animais que a maioria não entendeu ainda? Deixo para vocês refletirem. Durante uns 20 dias, o Chico continuou. Tinha um gatinho que tinha ficado órfão, filho da Aninha. Via chorando procurando a mãe. A Aninha ainda era mãe, gente. Parecia que o miado dele falava mãe em inglês. Mãe, mãe. Peguei no colo e conversei com ele, tentando confortá-lo. Eu sei, você não entende as palavras, mas você está ouvindo o meu coração. Calma, ela vai renascer entre nós. E observou. Meu filho, os espíritos me dizem que o animal com algum progresso sempre volta ao ambiente que ele habituou. Aqui é uma fala clara do Chico dizendo que o animal que cresceu espiritualmente, quando ele tem uma afinidade, ele retorna, aquilo que eu sempre digo a vocês. Sempre. Lembrando o caso da Aninha, Chico se emociona, mas percebendo a nossa estranheza, concluiu. Você vê, o próprio Bacelli fala que ele estranhou essa reação do Chico. Ninguém esperava uma reação. Mas o Chico, né, se deixar levar tanto por um gatinho, sabe? É isso que a maioria das pessoas pensaria. Eu sei porque as pessoas olham para mim e muitas vezes pensam do mesmo jeito. Eu entendo perfeitamente. Pois é, quando eu falo assim para os amigos, quando eu conto para os parentes o caso da Aninha, eles me olham espantados, exclamando, meu Deus, o Chico extrapolou. E dá uma gostosa gargalhada. Bem, eu já contei para vocês, longe de qualquer comparação, pelo amor de Deus, mas eu já contei para vocês que um dos momentos mais difíceis da minha vida, que eu espero nunca mais precisar passar de novo, e creio que não passarei, mas um dos momentos mais difíceis da minha vida, só eu sei, a fala do mundo espiritual não foi rezem mais. A fala do mundo espiritual para mim não foi, sei lá, leia o livro tal, ou mesmo faça mais caridade. Até porque eu acho que eu já estava fazendo até um bocado e rezando, e estava muito triste.
A fala foi: meu filho, você nunca, nunca vai se sentir sozinho enquanto você tiver animais. As pessoas vêm e vão da sua vida. Elas podem vir, podem ir, não importa quem. Muitos vão desencarnar antes de você, você vai ter que lidar com isso. Mas enquanto você amar os animais e tiver os animais por perto, você nunca vai se sentir solitário e distante de Deus. Foi nesse instante, mais do que nunca, que eu entendi a importância dos animais na nossa existência. Eu me lembro do Dr. Fritz, nos tratamentos espirituais, o respeito que ele tem em poder tratar o animal doentinho de um paciente, que muita gente acha que é frescura, entendeu? Pela função espiritual que o bichinho tem na vida daquela pessoa, do tutor, né? Eu chamo tutor, né? Eu falo do papai, da mamãe, enfim, seja o que você quiser chamar. Então, assim, essa história para mim conta muitas coisas. Primeiro, fala da sensibilidade do amor. Foi o que eu falei ontem na reunião mediúnica, foi meu comentário para todo mundo. Eu falei, ó, gente, não tem como você amar de verdade se o seu amor é limitado, entendeu? Se você vai evoluir espiritualmente, anote isso aí. Se você não aprendeu a amar os animais, você está muito atrasado. E se você ama pessoas e animais e não ama a natureza, está muito atrasado do mesmo jeito. Lógico. Você consegue imaginar Jesus fazendo queimada? Você consegue imaginar Jesus falando, eu só gosto de gente? Entendeu? Então, o oposto também é verdadeiro. Você consegue imaginar Jesus falando, eu só gosto de bicho, não gosto de gente? Tá errado. Tá errado. Quando a gente vai expandindo a nossa capacidade de amar, gente, a gente vai aprendendo a amar todos. No início você começa por você, depois seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, pessoas que você gosta, depois você vai pensando na humanidade, você engloba primeiro o seu animalzinho, depois outros, você passa a se importar com a vida como um todo, né? Você dá o direito de cada espécie de entender a necessidade de cada um. Na sequência, você vai pensando na natureza, na exuberância das árvores, das flores, de tudo que Deus criou. Gente, se Deus criou, é óbvio que tem uma função e a gente precisa respeitar e sentir Deus na criação. Isso, inclusive, favorece as nossas curas, sabe? Porque muitas vezes a gente não se dá o direito de seguir, né? A gente não se dá o direito de amar. Então, assim, esse evangelho é muito lindo para mim, porque reforça ainda mais a importância dos animais na nossa vida. Quero deixar bem claro, animal é animal, animal não deve substituir relação com o ser humano, como muitos de vocês eu vejo que fazem, está errado, isso está errado, do ponto de vista psicológico, das constelações, do ponto de vista espiritual, não substitua. Por exemplo, eu amo os meus animais, amo, chamo de filhos, entendeu? Amo, me sinto pai deles, é assim que eu me sinto. Aliás, foi os animais que me deu vontade de ser pai de humano. Eu falo isso, né? Achei que a minha mais velhinha que me deu vontade de ser pai de gente. Pai da Isadora, né? Do Rafael e tal. Então eu amo os animais, mas eu entendo claramente que cada um está no seu caminho evolutivo. Então eu não vou colocar um animal no lugar dos meus filhos. Não vou colocar um animal no lugar da minha esposa. Entendeu? Eu falo metaforicamente falando. Porque eu tô chateado, tô triste, vou botar o animal. Muita gente substitui. Aí você se afasta do mundo, se afasta de tudo e pronto. Aí virou obsessão. Aí não é amor. O amor é uma relação saudável. Entendeu? Uma relação de carinho, de troca, mas tem que ser saudável. No momento que passa assim uma coisa doentia, você não sobrevive sem, você fica uma pessoa neurótica com seus animais, você pode ter certeza que está precisando de um terapeuta, né? De uma desobsessão boa, de um terapeuta e autoconhecimento, tem que meditar, porque extrapolou. Gente, entenda isso, tudo que leva ao apego é igual a desequilíbrio. O amor não anda de mãos dadas com apego. Amor anda de mãos dadas com equilíbrio. Guardem isso com vocês. É o equilíbrio que a gente procura, não é dependência. Entende? De ninguém, nem de nada. Nem dependência de filho, nem dependência de marido, nem de esposa, nem de pai, nem de mãe. A gente tem que aprender a amar, sem depender. Nossa ligação é com Deus. A ligação profunda, eterna, é com Deus. Os outros a gente está aprendendo a se relacionar em cada existência. É difícil entender isso. Uma hora você vai. Na sequência, a gente aprende a se conectar com a essência divina com todas as criaturas vivas. O Buda já falava disso antes de Jesus. Né? Você vai viver o nirvana no momento em que você reconhece a grandiosidade em todos os seres sencientes. O budismo fala dos seres sencientes, os seres que sentem. Então, todo ser senciente, todo ser que sente, que percebe a vida, ou seja, natureza, animais, seres humanos, merece a nossa atenção, o nosso respeito. Profundo, meus amigos, muito profundo. Não é? Ah, é muito profundo, muito profundo. E do fundo do coração,
eu fico aqui pedindo a Deus por essas pessoas que ainda maltratam animais. Porque tem algo nelas que não foi curado. Porque, gente, todo mundo vai ser anjo um dia. O assassino de uma pessoa, um assassino de um animal, vai ser um anjo. Você acha que hoje você está melhor, mas não matou alguém no passado? Esquece isso, nem viaja na maionese, viu? Como diz o ditado aí dos meninos. Não, graças a Deus a gente se esquece das vidas anteriores. Te garanto que boa coisa você não foi, nem eu nem você. Se fosse, a gente não estava aqui nessa altura do campeonato. Garanto para você. Então, assim, todos nós já fizemos bobagem. Então, todo mundo vai evoluir. O problema é que até a gente evoluir, a gente às vezes causa muito estrago. Entende? A gente vira um BO danado. Sabe? Você vira um problemaço para tua família, você vira um problema para o mundo espiritual. Eu falei, gente, para de ser problema na vida dos outros, passa a ser solução. Sabe? Para de ser aquela pessoa que só dá problema, aquela pessoa que só faz besteira, aquela pessoa que só reclama, sabe? Que o tempo todo só fica para baixo. Se trabalhe, tome a decisão de se cuidar, tome a decisão de fazer sua reforma íntima, sabe? Faça um pacto com Deus, eu vou me curar, eu tenho um monte de medos, inseguranças, receios, mas Deus está comigo e eu vou conseguir. Eu sou ansioso, vou aprender a ser uma pessoa calma. Eu sou agressivo, vou aprender a ser uma pessoa mais tranquila. Não é? Eu sou uma pessoa seca, vou aprender a ser mais sensível. Eu sou sensível demais, vou aprender a ser mais objetivo. Busque o caminho do equilíbrio. Porque, gente, quando a gente encontra o caminho do equilíbrio, o caminho do meio, ele sustenta e protege a nossa existência. Entende? Então, assim, não importa se você é pobre ou rico, se você é branco ou negro, se você é pardo ou não, se você é homo, hétero, bi ou qualquer outra orientação sexual, não importa onde você nasceu, quantos idiomas você fala, importa é a decisão que você toma. Você quer ser preconceituoso ou quer ser uma pessoa de mente aberta? Você quer abraçar o amor ou você quer abraçar o sectarismo, né? Que é só defender o que você acredita e quem está fora disso não presta. Então, assim, são decisões. Entendeu? São decisões. Isso faz uma diferença gigantesca. Então, meus amigos, profundo, gente, muito profundo. E, ó, tem um comentário aqui que eu concordo plenamente. Pra gente dar sequência, ó. É da Tati mesmo, da Tati Fedel aqui, que eu tô vendo aqui. Plenamente, não se compra vidas, né? Não compra animais, adotem. A gente tem tanto animal adotado. Eu tenho vários animais aqui, os últimos. Não tem um misto. Cada um aqui chega em casa é uma circunstância específica, né? Mas tem vários adotivos e é uma benção. Todos são gratos, sabe? Maravilhosos, enriquecem a vida. Agora mesmo, mais cedo, entre o Bom Dia Prosperidade agora, eu já fui ver meus bichinhos. Sem comentários. Adotem. Concordo plenamente. Adotem. Tem vários, a gente ajuda muitas instituições, né, que cuidam de animais, e você vê animais que poderiam estar enriquecendo a vida. E eu fico pensando, muita gente gasta dinheiro com remédio, antidepressivo e coisa e tal. Muitos de vocês tivessem animal em casa, isso não aconteceria dessa forma. Muita gente gasta dinheiro com cachaça, bebida, tudo quanto é lugar, droga. Vai traficar droga, vai comprar droga. Um monte de gente faz um monte de besteira na parte emocional. Entendeu? Pensando em suíça, você sabe, tirar a própria existência. Garanto para você, se tivesse um animalzinho, trouxesse mais riqueza para sua vida, isso que eu falo, é barato ter animal. O pessoal fala, mas gasta com isso, meu filho, você gasta muito mais com remédio, você gasta muito mais com as bobagens que você faz, às vezes você perde seu casamento, você perde outras pessoas, você faz um monte de besteira, e que muitas vezes você manter o animal com a ração, entendeu? Cuidando dele, é infinitamente mais barato do que muitas vezes o que a gente gasta pelo desequilíbrio causado pela falta de um bem-estar que o animal pode nos oferecer. Quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça.